Olá, estamos iniciando nossa aula de hoje e na aula de hoje nós vamos estar comentando, analisando algumas características do texto Vanelville, texto este que nós estamos estudando na página 46 do livro didático. Bom, nós já somos conhecedores do gênero textual, carta de reclamação. Ainda não começamos a estudar esse gênero. Porém, nós já somos conhecedores de algumas características da carta, de uma forma geral. Conhecemos sua estrutura, características próprias. E é necessário também que a gente conheça alguns detalhes a respeito da carta, como, por exemplo, remetente e destinatário. O que são? É necessário que a gente saiba. Remetente é quem envia a carta e destinatário é a pessoa que recebe, né? Pode analisar o radical da palavra, né? Destinatário vem de destino, né? A quem se destina aquela carta. Então, é importante que a gente saiba exatamente sobre isso. Além disso, a gente pode perceber que a carta de reclamação ela é um texto persuasivo. O que isso quer dizer? É um texto que tenta convencer o leitor. Um dos objetivos é esse, estar convencendo sobre aquilo que aconteceu, sobre o fato abordado. E a gente pode perceber isso dentro desse texto. Ele quer exatamente passar isso, passar que o que está sendo dito é verdadeiro e que todos acreditem nisso, para que assim chegue realmente a uma decisão, a uma solução para o problema. Além disso, é um texto argumentativo. A presença de argumentos dentro desse texto é necessária para a sua construção, para o seu desenvolvimento e até mesmo para o seu retorno. Precisamos ter argumentos para convencer esse leitor. Para ser um texto persuasivo, eu preciso ter exatamente argumentos que dê uma certa estabilidade, que dê um sentido para aquilo que eu estou falando, para o meu problema. Então, os argumentos são isso, é uma afirmação que acompanha uma justificativa. Eu estou argumentando porque eu tenho como provar, porque eu tenho uma justificativa que me dá exatamente uma base para falar sobre isso. Então, argumentos é isso e a carta de reclamação ela é um texto argumentativo. Além disso, a presença de fatos tem que ser essencial. Tem que expor os fatos, exatamente o que aconteceu. Se você está fazendo uma reclamação, então, logicamente, você sabe o que lhe motivou a isso. Então, mas você tem que saber apresentar os fatos, você tem que chegar naquela carta e estar escrevendo realmente o que aconteceu. Mas o que são fatos? Bom, os fatos são as circunstâncias, são as situações que aconteceram, são os acontecimentos que lhe fizeram ter a certeza de que aquele produto não funciona, de que aquela situação foi chata que você estava passando, que há um problema de gestão administrativa, e você quer exatamente comprovar isso. E isso pode ser comprovado, porque geralmente, né, a gente sabe disso, os fatos, eles podem ser comprovados, você pode apresentar provas, até mesmo porque é uma coisa que aconteceu, é uma circunstância. E isso facilita muito a sua argumentação. Se você apresentar os fatos, você poderá comprovar, certo? Bom, outra característica da carta é que eu posso anexar isso na carta de reclamação. Eu posso colocar um anexo que são as provas, é aquilo que vai dar uma sustentação para os meus fatos. Aquilo que eu falei na carta pode ser comprovado, então eu vou lá e coloco um anexo. O que é um anexo? É algo que foi acrescentado. Algo que foi acrescentado na carta. Uma xerox, um comprovante, uma nota fiscal, enfim, até mesmo fotos do produto podem constar como anexo. Porque o anexo é exatamente isso, é uma parte que eu acrescentei na minha produção, na minha carta. Então esses são apenas alguns dos detalhes que nós precisamos saber para produzir uma carta de reclamação e também para conhecer a sua estrutura e como produzir como é o desenvolvimento desse texto, ok? Estamos ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau, gente!